Muito boa noite. É um prazer para mim estar aqui com os irmãos. Eu sou daqueles que preferem ouvir a falar. Antes quero ouvir do que falar. Mas como cada membro da igreja deve pensar primeiro não naquilo que eu posso beneficiar, mas naquilo que eu posso dar. Então, o que eu fiz, depois do convite que me foi feito, foi estudar a Palavra de Deus e, pela graça de Deus, tentar tirar algum estudo, estudando a Palavra de Deus, tirar algum proveito para mim, primeiramente para mim. Tudo o que eu vou falar aqui é primeiramente para mim, para que várias horas de estudo possam ser condensadas em 30, 35, 40 minutos para o vosso proveito. E se cada um, se houver vários a fazê-lo, várias horas de estudo podem ser condensadas em alguns minutos e assim trazer proveito espiritual para os restantes. Deve ser esta a nossa postura. Parafraseando o falecido Presidente dos Estados Unidos, não perguntes o que é que a Igreja pode fazer por ti, pergunta antes o que é que tu podes fazer pela Igreja. E o que eu quero fazer pela Igreja hoje, pela graça de Deus, é partilhar alguns pensamentos que possam ser de bênção e de exortação. Eu quero ler convosco a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Eu quero focar no versículo 18, mas vamos ler para apanharmos o contexto, o que vem antes e o que vem depois. Vamos ler desde o versículo 15. Filipenses 3, 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Quero focar numa expressão muito particular que está no versículo 18, mas pretendo falar-vos um pouco do versículo 18 e, em particular, da parte final do versículo 18. Dos inimigos da cruz de Cristo. Então, nós lemos aqui, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo fala no versículo 17 daqueles que seguem o exemplo de Paulo e tendo cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Mas no versículo 18 fala-nos de que muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Infelizmente há muitos, segundo o que Paulo diz, que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos há, infelizmente. E apesar de eu chegar aqui e ser agradável ver este templo mais ou menos composto em termos de pessoas, nós sabemos que há muitos. Eu não sei ao certo qual será a população em São João da Madeira, mas sabemos que a proporção de pessoas que sejam crentes no Senhor Jesus Cristo é muito reduzida. E estamos a falar de um concelho com uma proliferação um pouco acima da média em termos de igrejas ditas evangélicas. E é bom chegar aqui e ver alguns crentes, pela graça de Deus, mas nós somos poucos. Os muitos, infelizmente, são aqueles que não querem nada com Deus. São poucos os que querem alguma coisa com Deus. Eu costumo dizer que só há dois grupos de pessoas
à face da terra. E aqui em São João da Madeira em particular, e aqui nesta sala em particular. Só 2 grupos. E não há um terceiro grupo. Como nós vimos no domingo, Deus não nos deixou esta opção. Deus não dá uma terceira opção. Então o grupo é dos santos, não santos porque atingiram um grau de santidade superior ao dos outros, mas porque são santificados em Cristo Jesus. Então há este grupo, os santos, e há os tantos que estão lá fora. Infelizmente não querem nada com Deus. E eu quero que cada um pense, para começar esta meditação, que pense em que grupo é que está. Se está no grupo dos santos ou está no grupo dos tantos. E é muito parecido. A verbalizar as palavras é muito parecido, mas ou está num ou está noutro. E nós sabemos que somos poucos, porque nós não vemos em nenhum lado das Escrituras o Senhor Jesus Cristo a dizer não temas ao grande rebanho. Diz não temas ao pequeno rebanho. Nós sabemos que somos poucos. E que, quando Paulo escreve as suas cartas, nós não vemos igrejas com muitos membros. Nós às vezes somos capazes de pensar nas igrejas do primeiro século como reunindo-se como nós. Não se reuniam, certamente. Reuniam-se, creio eu, em casas, como nós lemos em alguns exemplos. E eram pequenas. Eram algumas famílias. Talvez uma exceção seja de Roma, que nós vemos lá várias pessoas citadas por nome por Paulo. Mas mesmo ali não eram assim muitos. Também há quem diga que Roma eram várias células, várias igrejas a quem Paulo escreveu. Então, nós sabemos que somos poucos. Somos poucos e os muitos são aqueles que não querem nada com Deus. E quem não é santo, quem não é um crente no Senhor Jesus Cristo, é um inimigo da cruz de Cristo. Nós vamos ver já daqui a bocadinho. Podem algumas pessoas dizer que eu não me oponho à mensagem que tu pregas, mas não aceitando, não há uma terceira via, não há um terceiro grupo. Ou estás em Cristo, ou estás sem Cristo. Ou estás nos santos, ou estás nos tantos. Ou estás salvo, ou estás perdido. E era isto que levava Paulo a chorar. Paulo disse, muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo chorava. Paulo chorava por ver tantos oporem-se à verdade do Evangelho. Quem não conhecesse Paulo poderia pensar, Paulo, é natural que tu estejas a chorar. Pudera. Paulo estava preso. Estava abandonado por todos. Estava doente. Tinha por assim dizer, tinha-lhe saído, não a sorte grande, mas o azar grande, porque tinha tudo aquilo de mal que se possa imaginar, do ponto de vista material. E alguém poderia dizer, Paulo, é natural que tu chores. É natural que tu estejas triste, abatido, por causa de todas estas coisas que sobrevieram. Mas não era isto que levava Paulo a chorar. O que levava Paulo a chorar eram os inimigos da cruz de Cristo. Paulo chorava também, certamente, por causa da situação que nós lemos no capítulo 4, daquelas 2 irmãs que não se entendiam. Paulo chorava também quando via estas situações. Nós lemos em Filipenses 4:2, em que ele roga a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. O que levava Paulo a chorar não eram coisas materiais, não era o seu ego, não era o seu bem-estar financeiro, o seu bem-estar de saúde, nada disso. Porque ele via mais longe. Ele conseguia olhar para as situações do dia-a-dia com os olhos da eternidade, olhando que efeito é que aquilo que está agora a acontecer vai ter na eternidade. E ele sabia, ele próprio diz no versículo 21, que o nosso Senhor Jesus Cristo vai transformar o nosso corpo abatido. Portanto, o nosso corpo, apesar de ser importante nós cuidarmos dele, não é o mais importante. Temos de cuidar dos assuntos espirituais, porque esses sim têm efeitos na eternidade. E Paulo olhava para tudo com os olhos da eternidade. Que efeito é que isto vai ter? O que me está a acontecer, aquilo que eu estou a fazer, aquilo que está a acontecer, vai ter na eternidade. Paulo então entristecia-se também com este facto destas pessoas não estarem a darem-se bem umas com as outras. Reparem que Paulo, mesmo estando nesta situação de prisão, nós até já falámos nisto quando estivemos a estudar a carta aos Filipenses aqui,
em dezembro do ano passado, em que falámos desta prisão de Paulo. Paulo dizia, quando havia alguns que estavam a pregar o Evangelho da graça de Deus, mal intencionados, o que é que ele dizia? Filipenses 1,18, eu me regozijo e me regozijarei ainda. Ele alegrava-se, apesar de estar preso, doente, abandonado, ainda por cima pessoas que estavam a querer causar-lhe mal. Crentes que estavam a querer causar-lhe mal. E ele alegrava-se. Mas sabem o que é que... alegrava-se, mas não totalmente. Reparem no Filipenses 2,2. 2,1 e 2,2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor e há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, o que entristecia Paulo, o que o fazia chorar, era os crentes não estarem unidos. Era ver pessoas que estavam mais preocupadas com o seu bem-estar, estavam mais preocupadas em ter razão do que em se darem com o seu irmão. Isto entristecia Paulo. O que entristecia Paulo era, de facto, coisas que tinham valor eterno. E quando os crentes não se dão bem uns com os outros, isso pode ter consequências devastadoras na eternidade. Então Paulo entristecia-se, voltando aqui ao versículo 18. Paulo chorava por causa destes inimigos da cruz de Cristo, chorava, entristecia-se, não tinha o seu gozo completo quando havia situações verdadeiramente importantes que afetavam a obra de Deus, não o seu ego, não o seu bem-estar. Ele disse que chorava porque há alguns que são inimigos da cruz de Cristo. Eu gostava de falar nos próximos 20 ou 25 minutos de quem é que são os inimigos da cruz de Cristo. O inimigo da cruz de Cristo, eu quero fazer aqui primeiro um parênteses. Quando falamos da cruz de Cristo, não estamos a falar daquele bocado de madeira onde o Senhor Jesus Cristo morreu. Estamos a falar, isso sim, da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por nós. Sempre que Paulo fala da cruz, fala da obra, daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, alcançou na cruz. É triste que alguns vejam a cruz, idolatrem praticamente a cruz. Aquele bocado de madeira. Se alguns lhe pudessem deitar a mão, certamente venerariam aquele bocado de madeira. Eu não sei ao certo, mas acredito que já se tenham encontrado supostos bocados da madeira da cruz do Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo morreu, porque infelizmente não faltam pessoas que se queiram aproveitar para ganhar dinheiro, ganhar algum prestígio para si mesmos ou para a sua terra, para dizer, está aqui um bocado da cruz de Cristo. E também não faltam pessoas que vão atrás, por superstição, vão atrás da cruz, da madeira. Eu creio que, se calhar, há bocados da madeira da cruz de Cristo suficientes para fazer uma arca de Noé. Tal é a ânsia, o desejo de buscar e de venerar esses bocados. Mas não é isso. Isso é venerar o objeto e não aquilo que foi feito. Tal como nós vemos, séculos mais tarde, depois de Moisés ter feito aquela serpente de bronze para que o povo de Israel pudesse ser salvo daquela praga de serpentes, séculos mais tarde ela estava a ser venerada e adorada. E graças a Deus que não existe a cruz de Cristo assim, visível e clara em algum lado. Nem a Arca da Aliança, nem... por exemplo, o Santo Sudário, o suposto Santo Sudário, é objeto de veneração. Imagina, é a cruz. Porque, infelizmente, o homem abstrai-se daquilo que foi feito na cruz e concentra-se no objeto. Concentra-se muito nos objetos. Como alguém diz que quando uma pessoa está a apontar para a Lua, há muitos que, em vez de olhar para a Lua, estão a olhar para a ponta do dedo. Enquanto que Paulo, quando fala da cruz, fala daquilo que a cruz de Cristo alcançou, o que o Senhor Jesus Cristo alcançou na cruz, outros estão preocupados com o objeto em si. Então, alguns são inimigos. E o inimigo, por excelência, é o diabo. O diabo é, por excelência, o inimigo da cruz de Cristo. Porque o diabo sabe que é na cruz de Cristo que ele obteve a sua maior derrota. O diabo sabe que, no fim, vai ser derrotado. O diabo conhece as profecias.
conhece as profecias e sabe, no fim, vai ser derrotado. E ele sabe que, no fim, a morte do Senhor Jesus Cristo vai alcançar algo de bom para nós. Na profecia, já se sabia que o Senhor Jesus Cristo ia triunfar apesar da sua morte. Já se sabia. Isaías 53 já falava disso, daquele salmo profético, que o Senhor Jesus Cristo iria triunfar apesar da sua morte na cruz. Mas, mais tarde, o apóstolo Paulo vem falar que é na própria cruz que o diabo alcança a sua maior derrota. Algo que não estava profetizado. E leiam aqui, por favor, em 1 Coríntios 2, 7, e é por isto que o diabo odeia a cruz de Cristo. Porque é na cruz de Cristo que nós vemos como ele é louco, como Deus garantiu a maior vitória sobre o diabo. Então, 1 Coríntios 2, 7 e 8. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, por se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. O diabo pensava, pelo que a profecia dizia, que ele ia conseguir ter ali uma vitória momentânea sobre o Senhor. Mas agora nós sabemos que é exatamente na cruz de Cristo que ele obteve a sua maior derrota sempre. E mostra o quanto Deus é sábio, o quanto Deus é sábio e o quanto ele é louco. O diabo odeia a cruz de Cristo. Porque é na cruz de Cristo que nós vemos também a justiça e o amor de Deus reconciliados. Porque Deus conseguiu, através da cruz, fazer algo que aos olhos do homem era impossível. Não só para efeitos de salvação, mas o próprio plano. Nunca ocorreria ao homem um plano destes. Tanto que nós vemos as religiões que proliferam pelo mundo inteiro e não vemos nada semelhante. Nós vemos na cruz, como diz aquele belo cântico, eis na cruz, em pleno acordo, a justiça com o amor. Eis ali como ele é justo e também é salvador. Nosso Deus conseguiu, através da cruz, não beliscar nem a sua justiça, nem o seu amor. Porque Deus poderia, por isso, simplesmente dizer, eu sou amor. E é o Deus que muitos pregam. Deus é amor. Então, olha, eu hoje... Perdão, não foi isto que aconteceu, nem acontece. Deus poderia dizer, certa manhã, eu hoje acordei bem disposto, olha, são todos pecadores, mas estão todos salvos. Hoje apanharam bem disposto, tudo está salvo. Ninguém merece, mas está tudo salvo. Ele estaria a ser amor, mas não estaria a ser justo. Por outro lado, imaginemos que Deus diria, todos são pecadores, estão todos condenados. Estava a ser justo, mas não estava a ser amor. E Deus aqui conseguiu, como diz em Romanos 3, 25 e 26, Romanos 3, 25 e 26, eu vou ler rapidamente, ao qual Deus propôs, o Senhor Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É justo e justificador. Foi na cruz que ele conseguiu operar esta obra da nossa redenção. E se na obra da criação nós vemos o poder de Deus e o amor de Deus, e nós vemos aqui isso levado ao máximo. O poder de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus no superlativo. Por isso, é também por isso que o diabo odeia. Odeia a obra da cruz. Odeia a cruz e é o inimigo da cruz de Cristo. Já agora posso depois esquecer-me. Isto é muito importante para aquilo que vou falar daqui a um bocadinho. Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que é que vem a seguir? Daquele que tem fé em Jesus e mais quê? Mais nada. Ponto final. Infelizmente,
Há muitos que alegam, pregam e defendem fé em Jesus e mais qualquer coisinha. Mas pegar na obra-prima de Deus, da salvação que Deus alcançou através da cruz de Cristo e acrescentar algo que seja, ainda que bem intencionado, ainda que com um propósito aceitável, não, Deus não aceita. Deus não aceita que alguém acrescente algo à obra-prima da salvação que Ele oferece através da cruz. Então o diabo é o principal opositor, o principal inimigo da cruz de Cristo. Há alguns que soubem falar da cruz de Cristo também se opõem veementemente. Alguns até pegam na cruz de Cristo e invertem-na, os satânicos, para mostrarem o quanto desprezam e abominam Cristo e aquilo que Ele realizou na cruz. Outros, se nos ouvem falar da salvação que Deus oferece através do Senhor Jesus Cristo, não aceitam. Não querem ouvir. Porque esta mensagem, de facto, não é aprazível. A mensagem da cruz é uma mensagem que deixa o homem muito mal visto. Não é simpática para o ego do homem. É uma mensagem que basicamente diz isto. Olha, tu és tão mau, tão mau, tão mau que nem Deus te pode consertar. Deus não pode fazer nada contigo. Tu, para Deus poder fazer alguma coisa contigo, tu tens de morrer com Cristo, ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. De outra forma, não há nada que se possa fazer por ti. Porque o que as religiões tentam fazer é dar um jeito na pessoa. Nada disso. O Evangelho da cruz de Cristo mostra que o homem não consegue atingir o que quer que seja de bom. Não consegue merecer. Não consegue fazer nada para Deus dizer, olha, tu destacaste dos outros, tu mereces alguma coisa. Não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não alcançam a glória de Deus. E por isso é que são poucos. Por isso é que estas cadeiras, estes bancos poderiam estar mais cheios. Nós podemos ter uma mensagem mais simpática. Se calhar era uma ideia. Já ponderaram isso? Falar uma mensagem mais agradável às pessoas? Em vez de dizerem que elas são pecadoras e que a qualquer momento podem partir para a eternidade perdidas. Se calhar era a altura de mudar. Obviamente que não. Obviamente que não vamos manchar a obra-prima de Deus. Mas infelizmente há alguns que o fazem. Nós já vamos ver isso. Mas esta mensagem de facto não é agradável. Por isso é que quase ninguém, assim, acho que ninguém gosta de ouvir tu és pecador e se tu não te reconciliares com Deus, estás em perigo iminente de partir para a eternidade sem Cristo e, no final, ir parar ao inferno. Claro que não é esta a nossa mensagem. Não começamos por dizer isto às pessoas. Mas isto não é agradável de se ouvir. Portanto, as pessoas vão atrás de outros que lhes digam coisas mais agradáveis. Coisas em que eles possam fazer algo. Porque a carne é mesmo extraordinária no mau sentido. Há a carne que nos leva a pecar, que nos leva a fazer coisas, obviamente, condenáveis aos olhos da sociedade, mas há aquela carne religiosa que nunca está satisfeita, quer sempre mais. E uma prova disso é que o Senhor deu centenas de mandamentos à nação de Israel. E quando o Senhor veio a este mundo, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, o que é que os fariseus tinham feito à lei? Tinham acrescentado mandamentos. Nunca estão satisfeitos. A carne religiosa nunca está satisfeita com os mandamentos. Quer sempre mais. E quer sempre impor mais. Porque quer fazer. E a obra da redenção que o Senhor Jesus Cristo fez por nós diz-nos, está feito, está consumado, não precisa de acrescentar mais nada. Então, alguns são destes que são inimigos da cruz de Cristo, de que não querem aceitar a mensagem da cruz de Cristo, que são como Naamã. Naamã não gostou do evangelho que lhe foi pregado.
Eliseu nem sequer foi ter com ele, mandou o seu servo falar-lhe e disse: vai, venha-te 7 vezes no Rio Jordão. Ele pensava que as coisas iam ser de outra maneira. E o ser humano está à espera, quer, deseja uma coisa diferente. Mas vem a mensagem da graça de Deus e não vai nada ao encontro das suas expectativas. Porque esta mensagem que nós pregamos é um verdadeiro murro no estômago. Humilha a pessoa. Alguém, para aceitar a mensagem da graça de Deus, tem de se humilhar. Tem de se humilhar porque, de facto, não é nada agradável ouvir dizer que somos pecadores e que nada do que nós podemos fazer, tal como estamos, pode agradar a Deus. Então, há outra forma de ser um inimigo da cruz de Cristo, para além destes que se opõem veementemente, há aqueles que são indiferentes. Ouvem e não tomam uma decisão por Cristo. Não, são capazes de, semana após semana, ouvir falar da cruz de Cristo, do que Deus... E não vamos tanto para a parte de, entre aspas, meter medo às pessoas, que vais para o inferno, não. Ser-lhes apresentado aquilo que Cristo fez por eles, para os poder salvar dos seus pecados, e ficam indiferentes. Como é que é possível alguém olhar para a cruz de Cristo e ficar indiferente? Dizer, não me diz nada. Isto é ser inimigo da cruz de Cristo. Perante a maior dádiva alguma vez feita em seu favor, que lhe foi oferecida, não querer aceitar. E eu digo sinceramente, eu não entendo. E se é o caso de algum aqui neste lugar, eu não entendo como é que alguém pode, semana após semana, vir à igreja e não tomar uma decisão. Costumo dizer que das duas uma. E uma das situações não se passa aqui, certamente. Alguém que vai à igreja sistematicamente e não se converte, não aceita a salvação que Deus oferece, das duas uma. Ou gosta de ouvir sistematicamente dizer: tu és pecador, estás em perigo iminente de partir para a eternidade sem Cristo. Gosta de ouvir isto e por isso vai todas as semanas para ouvir isto. Ou então naquela igreja não é pregado o Evangelho da graça de Deus. E acreditem que há supostas igrejas onde a mensagem da graça de Deus não é pregada. Lamento muito dizer, mas isso acontece, infelizmente. As pessoas vão, são embaladas num discurso que envolve Cristo, mas normalmente é um Cristo bondoso, passa a expressão, é um Cristo porreiraço que está aqui para te ajudar nas dificuldades da vida. Não lhes falam de Cristo que veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, aqui certamente não acontece isto. Aqui o Evangelho da graça de Deus é pregado. E as pessoas que vêm aqui e ouvem, sabem, ou deviam saber, daquilo que devem fazer para se poderem reconciliar com Deus. Há outros que também são inimigos da cruz de Cristo, porque ao pregar um suposto Evangelho acrescentam coisas. Ou seja, há estes que se opõem veementemente, há estes que são indiferentes e há alguns que, com uma Bíblia na mão, acrescentam coisas ao Evangelho da graça de Deus, à cruz de Cristo. Como se a cruz de Cristo não fosse suficiente. Alguns acrescentam obras. Ou seja, aquele ponto final que nós lemos em Romanos 3:26, para que ele seja justo e justificador daquilo que tem fé em Jesus, acrescentam algumas coisas. Obras para salvação. Essas obras podem ser várias. Algumas religiões têm um certo número, tens de fazer esta, para poderes ser salvo, ter a esperança de ser salvo. No tempo do apóstolo Paulo já havia alguns que diziam: tens de circuncidar, tens de guardar a lei. Cuidado. Isso é dizer que a cruz não chega. Outros, isto custa-me um bocado falar, mas é importante. É importante falar disto. E nós temos de estar alerta em relação a isto. Nós corremos o risco de ser um pouco
benevolentes e baixar a nossa guarda, por assim dizer, quando ouvimos certas pessoas a falar. E só porque são evangélicos, vamos ouvi-los e não filtrar as coisas. Alguns que dizem, eu creio que não é intencional, mas não são cuidadosos na forma como explanam o Evangelho da Graça de Deus. Porque passam a ideia de que, para um ouvinte menos esclarecido, pode passar a ideia de que precisam de mais alguma coisa. E eu dou um exemplo. Algumas pessoas que ao pregar o Evangelho dizem: tu tens de deixar o teu pecado e aceitar a salvação que Deus te oferece. Deixa o pecado e depois aceita a salvação. Alguém, pelo seu próprio esforço, pode largar os seus pecados? Mesmo nós, crentes, salvos pela graça de Deus, já conseguimos deixar os nossos pecados todos para trás? Seria bom. Mas depois o que é que acontece com isto? Algumas pessoas ficam a pensar: eu tenho primeiro de resolver aqui isto na minha vida para depois poder aceitar, para depois poder estar mais capaz de aceitar a salvação de Deus. Não. Isto não pode haver nem um bocadinho de margem para que as pessoas entendam isto. Muito cuidado. Isto às vezes passa. Por exemplo, aquele típico chamar à frente para as pessoas aceitarem o Senhor Jesus, para receberem o Senhor Jesus. Eu não digo que seja mal intencionado, não é. Mas eu conto-vos uma história que aconteceu verídica. De alguém que a esposa era crente, o marido não era, e ela levava-o, e ele ia. Era dos tais que gostava de ouvir o Evangelho, mas não se decidia. Então um dia ela estava no seu lugar a orar para que o marido se convertesse, e quando o pregador fez o apelo para virem à frente, ela estava a orar para que ele fosse lá à frente, e ele não foi. E a mulher, à ida para casa, perguntou: então, não foste convencido do teu pecado, da tua necessidade de aceitar a Cristo? O pregador, quando te chamou à frente, eu sei, eu queria ir, só que alguma coisa me segurava o lugar, eu não conseguia ir lá à frente. Se calhar da próxima vez eu consigo. Sabe o que é que está a acontecer? De alguma forma, passou para a mente desta pessoa que ele só pode aceitar o Senhor Jesus indo lá à frente. Cuidado. São pequenas coisas como estas, atenção, bem intencionadas. Não digo que ninguém chama aqui à frente só para lançar alguma pedra de tropeço às pessoas. Não, não digo isso. Mas temos de ser muito bíblicos na nossa exposição. Crer no Senhor Jesus Cristo e estar salvo. Nada de acrescentar o que quer que seja. Nada de dizer às pessoas: digamos só o que está na Bíblia. Façamos um favor uma vez é um favor, mas passa a expressão: façamos um favor a Deus, a nós mesmos e àqueles que nos ouvem. Não compliquemos o Evangelho da Graça de Deus. Não acrescentemos nada. Muito cuidado com acrescentar o que quer que seja. Um bom exemplo sobre esta situação de deixar os pecados para depois aceitar a salvação. Os coríntios eram pessoas que tinham feito tudo menos largar os seus pecados. Continuavam com muitos problemas na igreja. E ainda assim, o apóstolo Paulo escreve aos santificados em Cristo Jesus. Muito cuidado em manchar a obra de Deus. Porque quando nós pegamos na obra, pegamos num quadro, obra-prima de um grande pintor, e ainda que bem intencionado, que não devia estar ali, vou dar um jeito. Não façam isso. Isso é comparável àquela personagem que manchou um bocadinho o quadro, tentou dar um jeito, e depois, quando tal, estava o quadro completamente arruinado. E o que acontece é que, tal como esse exemplo, largou lá qualquer coisa no quadro e depois foi tentar arranjar, e depois, quando tal, estava completamente arruinada a obra.
E o que acontece é que alguns acrescentam uma coisa e depois outra, e degenera. Degenera como nós vemos na Igreja Católica. Tantas coisas que são necessárias, exceto Cristo. Outros, em vez de acrescentarem, tiram. O que é que eles fazem? Alguns são capazes de estar minutos a fio a falar, supostamente a evangelizar, e não se referem à cruz de Cristo. Não se referem à morte do Senhor Jesus Cristo. Falam de Cristo para aqui, Cristo para ali, e nada de explicar claramente o que é que Cristo veio fazer. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Ele deu a sua vida na cruz, em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Às vezes nada disto é dito. Porquê? Porque a cruz é loucura. Para alguns. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E falar de pecado é desagradável. E falar de inferno é desagradável. Então alguns, para terem a igreja cheia, e alguns conseguem tê-la cheia, conseguem encher salas com dezenas de milhares de lugares, e claro, as pessoas vão lá porque gostam de ouvir, gostam que lhes falem coisas aprazíveis. Os tais que têm comichão nos ouvidos, gostam de ouvir coisas que não fira muito o seu ego. Não podemos fazer isso. Não podemos esburacar o Evangelho, ou seja, retirar elementos fundamentais do Evangelho, porque depois deixa de ser. E o contrário, e deixa de ser boa nova, passa a ser mais notícias. Porque se eu tento pegar um Evangelho que não fala do que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós na cruz, já não é Evangelho. É uma má notícia. Eu lembro de uma situação em que, num encontro com alguma informalidade, houve um pregador que esteve a falar vários minutos, não me recordo do que ele falou, e no fim, em algo que me pareceu um bocado despropositado depois da sua exposição, perguntou-me quem é que quer aceitar o Senhor Jesus. E houve alguém que, um bocadinho, de uma forma um pouco sarcástica, perguntou, mas o que é isso? Ou seja, porque ele, durante a sua exposição, não mostrou que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo. Não mostrou a necessidade que as pessoas à sua frente tinham de aceitar o Senhor Jesus Cristo. E não devemos fazer isto, porque ao fazê-lo, ao acrescentar coisas, ou ao tirar coisas à mensagem da cruz, estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. E agora vou percorrer os outros com alguma rapidez, para não nos maçar muito. Estamos a falar dos outros, os outros que são inimigos da cruz de Cristo. Mas eu também posso ser inimigo da cruz de Cristo. Eu sei que já fui inimigo da cruz de Cristo. E posso ser inimigo da cruz de Cristo. Até as pessoas mais insuspeitas podem ser inimigos da cruz de Cristo. E o exemplo disso, não vamos ver agora, mas em Mateus 16, se vocês forem ver, o próprio Pedro foi inimigo da cruz de Cristo. Porque a dada altura, quando o Senhor Jesus Cristo disse que tinha de ir a Jerusalém e padecer e morrer, ele disse, não, Senhor, de modo algum te aconteça isso. Ou seja, ele não queria que o Senhor fosse à cruz. Até Pedro foi inimigo da cruz de Cristo. Nós podemos ser inimigos da cruz de Cristo. Somos inimigos da cruz de Cristo. Porque assim, é muito fácil falar dos outros, os católicos, os descrentes, os satânicos, o diabo. Mas eu, em vez de dizer dos outros, perguntemos, somos inimigos da cruz de Cristo, porventura serei eu, Senhor? Quando damos lugar ao pecado, o Senhor Jesus Cristo veio para nos livrar do presente século mau, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, o qual se deu a si mesmo para nos livrar do presente século mau. E nós vamos, depois do que o Senhor Jesus Cristo fez, vamos vamos dar lugar ao presente século mau. Vamos dizer ao Senhor Jesus Cristo, Senhor, obrigado pelo que fizeste por mim, mas agora tenho uma vontade insaciável de dar lugar ao pecado. Agora quero pecar. Não estamos a ser inimigos da cruz de Cristo? Quando fazemos, diz Paulo aos Gálatas, João 4, para nos livrar, decidiu assim mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Quando
nos sentimos demasiado à vontade neste mundo, neste presente século mau. É um bocadinho como Ló, que a dada altura já se sentia bastante integrado naquela sociedade de Sodoma. E eu fico preocupado quando me vejo, e quando vejo outros, mas primeiramente a mim, porque eu disse que isto que estou a falar é primeiramente para mim, vejo um discurso demasiado parecido com o do mundo. Uma maneira de pensar demasiado como a do mundo. São os tais, como o apóstolo diz aqui, que só pensam nas coisas que são terrenas. Outra forma de sermos inimigos da cruz de Cristo é quando não evangelizamos. Quando não falamos da obra mais maravilhosa que alguma vez realizada em nosso favor. Da mensagem que todos precisam de ouvir. E alguns vão ainda mais longe. Alguns têm o descaramento de, levando o calvinismo ao extremo, dizem: não precisamos de evangelizar. Nem devemos evangelizar. Porque o Senhor já sabe quem é que se vai salvar, por isso eles hão de se salvar de por onde der. Portanto, não precisamos de evangelizar. Desaconselham até. Alguns que chegam a esse ponto. Gravíssimo. Ainda que fosse verdade que aqueles que se vão salvar hão de se salvar de qualquer maneira. Vou eu deixar de falar da melhor coisa que já me aconteceu em toda a minha vida? De algo que vai ter efeitos não só aqui, mas pela eternidade. Ainda alguém com quem convivemos, se for para se salvar, há de salvar, se não for, não há de. Vamos deixar de falar? De que é que acham que Paulo falava na prisão? Com os presos e com os guardas? Será que lhes perguntava sobre as cuscovilhices da vida social de Roma? Perguntava sobre os gladiadores? Sobre como é que estavam a decorrer as batalhas nas campanhas no norte da África, no norte da Europa, por aí fora? Não, ele falava-lhes de Cristo a toda a hora. Da cruz de Cristo. E nós vamos falar de quê? De que é que sai da nossa boca quando nós falamos? E também quando nós, outra forma de ser inimigos da cruz de Cristo é quando damos mau testemunho. Porque podemos, por assim dizer, estar a contribuir para que aquilo que Cristo alcançou na cruz possa haver alguma desculpa por parte de quem não aceita por causa do nosso testemunho. Podemos estar a contribuir para que alguém não se converta, apesar da responsabilidade ser pessoal. Então, há várias formas, e vou terminar daqui a nada. Quando fazemos divisão no corpo de Cristo, estamos a ser inimigos da cruz de Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo na cruz formou um corpo. Ele morreu também para formar um corpo, a sua igreja. E nós vamos estar a dividir o corpo? Vamos estar a criar divisão na igreja? Como diz aquele cântico, quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando sua igreja, edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Era isto que o Senhor pensava. Pensava num corpo unido. Não era num corpo dividido contra si mesmo. Isto também é uma forma de ser inimigo da cruz de Cristo. É quando eu penso no meu bem-estar, nos meus interesses e não no bem-estar da igreja. E duas últimas formas. E a última, eu sou esse inimigo. Já fui esse inimigo da cruz de Cristo. Mas há alguns que dizem algo tão aberrante como, levando a graça, uma suposta graça ao extremo, dizem que aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas é no domínio do espiritual, não no domínio do físico. O físico era mais relacionado com Israel. E dizem que não há necessidade de haver uma diferença entre nós, entre o crente e o descrente. Visivelmente. Não vou dizer que temos de vestir de maneira diferente, nada disso. Mas alguns dizem que não tem de haver diferença entre o crente e o descrente. Então o que é que dizemos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo, em Tito 2, diz-nos que o nosso Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo
para nos remir toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Povo especial, que o Senhor quer preparar. Povo diferente. E vamos dizer que queremos ser como as outras nações. Não há problema se o crente for igual ao descrente na sua conduta, na forma como o vive. Cuidado. E o último. E eu já fui este inimigo da cruz de Cristo. E termino com esta palavra de exortação. Se calhar sou a pessoa que tem menos autoridade para falar disso. Mas aquilo que foi realizado na cruz de Cristo é aquilo que nos deve alegrar mais. É o momento mais extraordinário da nossa existência. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E todos os domingos, às 9 da manhã, a Igreja reúne-se para celebrar esse momento admirável. E há alguns que não sentem esse prazer em relembrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro-me quando tinha 12 anos, fui de uma forma tanto ou quanto precoce, estimulado pelo meu pai, por ver os outros, comecei a participar na Ceia do Senhor. E eu era muito novo. E lembro-me de... Nós fazíamos primeiro a escola dominical e depois havia a Ceia do Senhor. E alguns, mal acabava a escola dominical, saíam. E às vezes ficava lá sentado e pensava, gostava de ir com eles, de ir dar uma volta e esperar pelo fim da Ceia do Senhor. Fico aqui, a cantar uns cânticos, a ouvir aqueles irmãos orar durante muito tempo. Depois tomar dos símbolos. Lá está, não tinha maturidade para aquele passo. Mas eu tinha 12 anos. Eu fico preocupado por ver pessoas crentes, salvos pela graça de Deus, que não têm este prazer de relembrar a coisa mais extraordinária que alguma vez alguém fez por ele. E isto também é uma forma de sermos inimigos da cruz de Cristo. Não apreciar, não dar o devido valor àquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós na cruz. Há várias formas. E em vez de nós estarmos a apontar o dedo aos outros, eles são inimigos da cruz de Cristo, que eles opõem-se, eles fazem isto. E eu, quando peco? Quando crio divisão? Quando estou mais preocupado com o meu bem-estar do que com o bem-estar da Igreja? Quando não busco oportunidades para falar de Cristo, ou quando as perco, ou quando fujo, ou quando não tenho prazer na celebração da recordação da morte do Senhor Jesus Cristo. Ficam estes pensamentos. Peço desculpa por me ter alongado um pouco, mas que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude com estas palavras de exortação.